Senti no meu coração de gravar esse vídeo, porque eu sei que tem gente que tá precisando dele. Como é que tu tá, parceria? Estudando pro concurso do TJRS e os ânimos estão à flor da pele, certo? Tu tá meio nervoso com essas notícias que vêm sido veiculadas aí nos canais a respeito de extinção de cargos e possibilidade de criação de CCs, né, ao invés dos cargos efetivos. Então eu vim conversar contigo. Esse vídeo é para te passar uma verdade, para te passar uma visão em relação a esse concurso público, tá? Então eu peço que assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave, tudo certo? Parceria, pra gente começar então, se tu não me conhece, eu sou o Arthur, sou oficial de justiça no TJRS há quase 10 anos, faço 10 anos em fevereiro agora. E nesse canal falamos sobre concursos públicos, então te peço que deixe o like, se inscreva no canal se essa temática te interessa, tá? Antes da gente começar, eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a estudar para concurso público, lá por 2009, 2010, por aí, os concursos públicos eles sempre tinham o número de vagas, sempre vinha previsto no edital. Então, se tinha as 100 vagas, 100 vagas e o órgão queria preencher as 100 vagas, no edital vinha que tinham as 100 vagas. O que acontece? Com o passar do tempo, aconteceu que o Supremo Tribunal Federal veio e disse: se vocês fizerem concurso público e colocarem no edital 50 vagas, vocês são obrigados a chamar 50 pessoas, os 50 primeiros da lista, para tomarem posse. Não interessa se não tem nada para fazer, não interessa se não tem trabalho, se eles vão ficar sentados lá sem fazer nada. Vocês vão ter que chamar eles e eles vão trabalhar e eles vão ser servidores nomeados, tá? E o que acontece? Os órgãos públicos, então, eles passaram a não colocar mais grandes números de vagas no edital. Aí começou, então, aquela onda de vir pouquíssimas vagas no edital, ou então de vir somente o famoso cadastro de reserva. E o que acontece? Isso foi um baque muito forte, assim, no mundo dos concursos. Eu lembro que até no próprio cursinho, muito se falava, isso repercutiu tanto que as pessoas, elas esvaziaram as salas dos cursinhos, entendeu? Então os cursinhos começaram a veicular, começaram a falar com as pessoas. Só que a descrença foi tão grande que isso atrapalhou. As pessoas pararam de estudar. E com o passar do tempo, passados aí mais de 10 anos depois, 15 anos depois, muitas pessoas ainda se deixam afetar quando elas veem. Eu escuto as pessoas falam: ah, mas não tem vaga, né? Ah, mas tem, saiu o edital tal, mas não tem vaga, né? Só cadastro de reserva. E as pessoas ainda se afetam com essa notícia, tá? E o que isso tem a ver com o concurso do TJRS? Tem a ver que, assim, nós como concurseiros, como estudantes, a gente tem que primeiro se preocupar com esse tipo de notícia. Se forem extintos os cargos, é uma notícia preocupante, mas não a ponto de te fazer parar de estudar, não a ponto de esse tipo de notícia tirar o teu sono, atrapalhar a tua rotina de estudos, fazer outras atividades ao invés de estudar, sabe? Porque o que acontece? Qual que é o problema? As pessoas veem esse tipo de notícia e elas param de estudar, elas deixam de priorizar o estudo. E se tu foi uma das pessoas que viu essa notícia da extinção de cargos e parou de estudar ou diminuiu o teu ritmo de estudos, tu tá perdendo o jogo, tu tá jogando o jogo errado. Eu postei lá no Instagram esses dias o que José do Egito nos ensina sobre concursos públicos. E pra mim, se tu não ainda me segue no Instagram, então vai lá no Instagram, tem umas postagens bem legais. E o José do Egito, ele vou te contar rapidamente a história, né? Ele foi vendido por seus irmãos, foi levado pro Egito, e no Egito ele foi comprado por um oficial do faraó. Ele passou a servir o oficial do faraó, ele servia muito bem, o oficial do faraó colocou ele como governador da casa. Ele foi injustiçado, foi jogado na prisão. Isso vou te resumir básico, né? Vou te resumir brevemente. Foi jogado na prisão por ele ter fé em Deus. Deus deu o dom de interpretar sonhos para ele. E um dia o próprio faraó chamou ele para interpretar os sonhos. E ele falou pro faraó, o faraó contou a história para ele, ele falou: vai vir grande período de escassez no Egito. Se eu fosse o faraó, eu guardaria uma parte de toda a colheita para se preparar para esse período de fome que vai ter.
E o faraó viu que ele tinha tanta sabedoria que colocou ele como governador do Egito. E ele passou a governar no Egito, ele foi... E no fim teve a grande fome, só que ele foi responsável por gerenciar os recursos para todo mundo não morrer de fome, né? Ele adquiriu muitas posses para o faraó, então, enfim, ele foi uma peça importante na história. Por quê? Porque ele se manteve resiliente mesmo diante das dificuldades. Mesmo, ou seja, trazendo para o nosso contexto aqui o grande aprendizado, mesmo diante das adversidades, a gente tem que se manter firme. Ah, mas se extinguirem cargos, primeiro lugar, a gente não sabe ainda se vão extinguir. Tá? Não é certo ainda, isso é uma proposta do tribunal, mas a gente não sabe se vai passar, e se passar, a gente não sabe se vai ter concurso, tá? Se a gente pegar o último concurso de técnico de oficial escrevente, que era na época, se eu não me engano, foram 2.500 pessoas chamadas. Cara, é muita gente. Ou seja, se eu não me engano, tá? Eu teria que olhar direitinho para confirmar. Mas me parece que quase todo mundo que fez a média, quase todo mundo que fez o mínimo foi nomeado nos 4 anos. Então, quer dizer, daqui a pouco tu deixou de estudar informática e daqui a pouco a informática vai ser uma matéria eliminatória. Daqui a pouco tu tem dificuldade de matemática, já não tá mais praticando. E informática vai ser uma disciplina também eliminatória. Então, se tu daqui a pouco tá deixando de revisar, tu vai começar a esquecer o conteúdo, ou seja, tu tá perdendo o game, cara. Tu tá perdendo o game, tu tá deixando a tua nomeação escorrer pelas tuas mãos, entende? Ah, mas se, digamos que não tenha mais concurso, na pior das hipóteses, se não tiver mais concurso, a tua bagagem, o teu conhecimento vai estar contigo. Porque, convenhamos, tem muita coisa que tu tem que fazer, tem muita coisa que tu tem que estudar. Tu tem muito material para organizar. Já tá tudo organizado? Tem um seguidor que me falou que tá estudando há 1 ano. Ok, se esse cara já tem todo o material revisado, já tá com a matéria na ponta da língua, ok, então eu concordo contigo que tu deva te preocupar então com as notícias do concurso. Agora, se a gente não tem nem o nosso material montado, se esse edital... Vamos te fazer o questionamento. Se esse edital saísse amanhã, tu ia estar preparado? Tu ia conseguir te preparar a tempo para ficar dentro das vagas, para ser nomeado nesse concurso? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, certo? Então fica aí a reflexão, tá bom? Vou te deixar aí recomendações de vídeos nossos aí, inclusive com o salário. Vamos ter que atualizar de novo o vídeo do salário, porque nós tivemos reajuste nas verbas indenizatórias, tá? E tamo junto até a posse. Não te esquece de dar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço, até a próxima. Que Deus abençoe a tua trajetória. Valeu!